Carl Jung. Reflexões sobre a paz na família. A paz é um estado profundamente desejado por todos, especialmente no seio daquilo que chamamos de lar, a família. No entanto, ela frequentemente se mostra como um ideal difícil de alcançar. As tensões, os desentendimentos, os silêncios dolorosos, as expectativas não atendidas e as mágoas acumuladas muitas vezes substituem o que poderia ser um ambiente de afeto e compreensão. Com base em minha experiência clínica e nos estudos que empreendi ao longo da vida sobre a psique humana, posso afirmar com segurança que a paz na família não é um acidente, mas sim o resultado de um processo psicológico e espiritual profundo. Ela começa, antes de tudo, dentro de cada indivíduo. A família, como campo de individuação. A família é, para cada ser humano, o primeiro campo onde ocorre o que denominei processo de individuação. O movimento pelo qual a pessoa se torna aquilo que realmente é. É nesse círculo íntimo que projetamos nossas sombras, vivemos nossas neuroses mais profundas e, ao mesmo tempo, somos convidados à integração. Quando pais e filhos, irmãos e cônjuges estão presos a conflitos recorrentes, muitas vezes estão diante de partes não resolvidas de si mesmos. O que os incomoda no outro, geralmente, é um reflexo de algo que ainda não reconheceram em si. Essa é a lei da projeção, um mecanismo natural da psique, mas que se torna perigoso quando não é reconhecido. Portanto, o primeiro passo para a paz na família é a autoobservação. Cada membro do núcleo familiar deve se perguntar: o que há em mim que alimenta esse conflito? O que estou projetando no outro? O que ainda não aceitei em mim mesmo? A sombra, no contexto familiar. A paz na família está ameaçada, sobretudo, pela presença não reconhecida da sombra. Chamo de sombra tudo aquilo que uma pessoa rejeita em si mesma, mas que continua a existir no inconsciente. Quando reprimimos sentimentos, impulsos, traços de personalidade que consideramos inaceitáveis, eles não desaparecem. Apenas se manifestam de maneira inconsciente, muitas vezes nas relações mais íntimas. Na vida familiar, a sombra se manifesta nos julgamentos severos, nas irritações aparentemente injustificadas, nos gestos de controle e nas palavras que ferem. O pai que se incomoda com o comportamento rebelde do filho talvez esteja diante de sua própria rebeldia reprimida. A mãe que critica a filha por ser egoísta pode estar enfrentando a culpa por nunca ter sido capaz de pensar em si mesma. Ao reconhecer essas dinâmicas, não proponho que aceitemos o comportamento destrutivo, mas sim que compreendamos sua origem psicológica. O reconhecimento da sombra é o início do perdão. Não há verdadeira paz sem perdão, e não há perdão genuíno sem empatia, isto é, sem compreender que o outro está lutando, como nós, com aspectos inconscientes de sua alma. O diálogo como ponte para o inconsciente. Na convivência familiar, o diálogo tem um papel sagrado, mas não me refiro ao simples ato de falar ou discutir, e sim ao diálogo autêntico, aquele que nasce do desejo de ouvir o outro e de revelar algo de si com honestidade. O verdadeiro diálogo é uma ponte entre os mundos interiores dos indivíduos. Contudo, muitos não dialogam, apenas reagem. Quando somos dominados por complexos emocionais, perdemos a capacidade de escutar e compreender. Falamos a partir da ferida e não da consciência. Criamos um ciclo de reações que alimentam o sofrimento coletivo do lar. O caminho para sair desse ciclo exige consciência emocional e disposição para escutar com o coração. Pergunte-se: estou ouvindo para responder ou para compreender? Estou falando com empatia ou apenas descarregando minha frustração? O silêncio atento, o olhar compassivo e a escuta sem julgamento transformam a energia da casa. Aos poucos, os gritos cedem lugar à escuta e a crítica dá espaço à compreensão mútua. A função paterna e materna. Equilíbrio entre ordem e amor.
Dentro do lar, as figuras paterna e materna desempenham funções simbólicas essenciais para a construção da harmonia. A função paterna está relacionada ao limite, à ordem, à direção. Já a função materna simboliza o acolhimento, o cuidado, a ligação emocional. Quando essas forças estão em desequilíbrio, surgem os conflitos. A rigidez sem amor torna o lar um campo de obediência e medo. O afeto sem estrutura gera caos e insegurança. A paz, portanto, requer o equilíbrio dessas forças arquetípicas. Disciplina com compaixão, liberdade com responsabilidade, afeto com limites claros. Não importa se tais funções são exercidas por pai e mãe ou por outras figuras cuidadoras. O que importa é que ambas estejam presentes de alguma forma. Famílias onde essas funções se complementam tendem a criar filhos emocionalmente mais saudáveis, capazes de dialogar, de ouvir e de respeitar as diferenças. O amor consciente, antídoto para os conflitos. A chave que une todos esses elementos é o amor consciente. Mas não me refiro ao amor romântico idealizado que nega o conflito. Falo de um amor que conhece as sombras, que passou pelo fogo das crises, que aprendeu a amar não apesar das imperfeições, mas através delas. O amor consciente vê o outro como um ser em desenvolvimento e não como um ideal a ser alcançado. Permite o erro, mas incentiva o crescimento. Oferece segurança, mas também provoca transformação. Na família, amar conscientemente significa educar com o exemplo, não com imposições. Significa cuidar sem controlar, ouvir sem julgar, dialogar sem anular. Significa, sobretudo, estar presente, não apenas fisicamente, mas emocional e espiritualmente. O lar como templo da alma. Quando a paz se instala, mesmo que de forma frágil e imperfeita, a casa se torna um templo. Não falo de um local idealizado onde não existem problemas, mas de um espaço onde os conflitos são acolhidos e transformados. Um lugar onde cada um pode crescer, cair e levantar com apoio. Essa transformação exige tempo, paciência e autoconhecimento. A família não é um projeto finalizado, mas um organismo vivo, em constante evolução. E essa evolução começa por você. Se deseja paz em sua casa, busque antes a paz em si. Acolha suas sombras, cure suas feridas, aprenda a escutar seu coração. Você não pode exigir dos outros aquilo que ainda não conquistou em si mesmo. Conclusão: a paz como obra interior. A paz na família não é algo que se impõe de fora para dentro. Ela é o reflexo de um trabalho interior contínuo. É fruto de autoconhecimento, aceitação e empatia. E como toda obra verdadeira, requer humildade e perseverança. Se cada membro da família se comprometer com sua própria jornada interior, o lar deixará de ser um campo de batalha para se tornar um espaço de transformação. A harmonia não é a ausência de conflito, mas a presença de consciência. Como escrevi certa vez, aquilo a que você resiste persiste, aquilo que você aceita se transforma. Portanto, aceite o desafio de se conhecer, de dialogar e de amar de maneira mais consciente. A paz começa por aí e se estende suavemente para todos ao redor.